f de x igual a, ó, x2 mais 3x. Se x é maior do que igual a 1, certo? E é 1 menos 2x, se x é menor do que 1. Tá bom? Tá entendido? Tá entendido aí? Bem, tem-se o seguinte. Dado P maior do que 1, quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Olha, o P é maior do que 1. Vamos pensar nesse termo. X está tendendo a P. Então eu posso assumir que o x também é maior do que 1. Porque o x está numa vizinhança, tá certo? Aberta e estrita de P, muito próximo de P, onde todo x nessa vizinhança é maior do que 1. Então isso aqui é o limite de quem? É o limite com x tendendo a P de quanto? X ao quadrado mais 3x. Está tendendo a P. X é maior do que 1. Bom, eu posso, né, de novo, o desenho, aquele desenho, tá aqui o desenho, tá aqui a reta numérica, ó. Tá aqui o 1, eu estou pegando o P maior do que 1, tá aqui o P. Então eu estou trabalhando, por exemplo, nessa vizinhança aberta e estrita de P. Nesse limite só me interessa quem está dentro dessa vizinhança, por exemplo. E quem está dentro dessa vizinhança é maior do que 1, então o limite de f é o limite dessa mesma função, porque as duas coincidem nessa vizinhança. É aquele velho resultado. É o resultado principal aqui do limite. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto P, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem, os limites são iguais. É isso que eu estou usando, é isso que se usa. Então, e esse limite aqui? Quem é o limite de uma função polinomial no ponto? Quem é? É o valor da função, né, polinomial nesse ponto. Então, é P2 mais 3P, e P2 mais 3P, para P maior do que 1, é o f de P. Porque se o P é maior do que 1, P pertence ao domínio de f e vale isso aqui. Ou seja, a função f é contínua em P. Vou nem escrever. Vou só falar isso, tá certo? Agora, dado P menor do que 1, mesma coisa. O P pertence ao domínio de f e quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Quem é? É o limite com x tendendo a P. Se o P é menor do que 1, o x está tendendo a P, então eu posso assumir que o x também é menor do que 1. Portanto, f de x é quem? 1 menos 2x. E o limite disso com x tendendo a P é 1 menos 2P, que é o valor da função polinomial no P, que é igual, como o P é menor do que 1, é igual a f de P. Então, a função f é contínua em todo número real diferente de 1. E no 1? No 1, eu não quero usar aquela proposição, aquela demonstração por absurdo, tá? Fazer uma demonstração por absurdo. Aí tem um negócio aqui, que é o seguinte. O 1 é o divisor de águas dessa função no domínio. Porque quando eu passo de um lado para o outro do 1, um lado a função é dada por uma expressão, no outro lado é dada por outra expressão. E aí vem ao meu auxílio os nós chamados limites laterais, que é o limite, ó, esse limite aqui. Só eu escrever isso aqui, você já sabe do que se trata. Limite com x tendendo a 1 mais. O que quer dizer isso? É limite com x tendendo a 1 por valores maiores do que 1. Ainda aparece isso aqui, tá certo? Toda vida que apareceu essa expressão aqui, ó. Limite de f de x com x tendendo a p mais,
é o limite de f de x com x tendendo a p por valores maiores do que p, ou dito x tendendo a p pela direita. Tá aqui a reta numérica, tá aqui o p. Nesse caso, o x está tendendo a p por valores maiores do que p. Isso faz sentido se existir um delta tal que o intervalo P mais delta, esteja contido no domínio de F. Ou seja, a F precisa estar... Isso funciona se a F estiver definida imediatamente à direita de P. Porque eu vou poder, né, fazer o x tendendo a P pela direita. Então, me responda aqui, ó, limite de f de x, perdão, limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita. Isso é o limite de quem? Com x tendendo a 1 pela direita. É x está tendendo a 1, mas o x é maior do que 1. Mas se o x é maior do que 1, quem é f de x? X ao quadrado mais 3x. O x está tendendo a 1 por valores maiores do que 1. E quem é esse limite? Quem é? Quem é esse limite? Quem é? É 4. Tá certo? Esse limite é 4. Quem é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda? X tendendo a 1 por valores menores do que 1 de f de x. Aí vem. Quando você encontrar isso aqui, ó, isso aqui, por favor, limite de f de x com x tendendo a p pela esquerda, tá? Eu tô com x se aproximando de p, né? Por valores menores do que p, tá? Tá aqui o p. E aí, nesse limite, o x tende a p, mas tende a p pela esquerda, por valores menores do que p. E isso faz sentido se existir um delta, tá certo? Se existir um delta, tal que o intervalo p menos delta p esteja contido no domínio de f, para eu poder fazer o x tender a p pela esquerda com o x dentro do domínio, para eu poder calcular f de x, tá certo? Então, se existe um delta tal que isso acontece, faz sentido fazer menção a esse limite e tentar responder quem é. Se o x, se isso aqui acontece, ou seja, se existe um delta tal que esse intervalo está contido no domínio de f, aí faz sentido fazer menção a esse limite, tá bom? E aí aqui vai ser o seguinte, quem é esse limite? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, valores menores do que 1, isso é o limite de quem? De quem? Se o x é menor do que 1, ó, é o limite de quem? De 1 menos 2x. E quanto é esse limite com x tendendo a 1? É menos 1. Tá certo? E quando o limite pela direita, que pode ser calculado, é diferente do limite pela esquerda, que pode ser calculado, você diz que não existe o limite. Tá certo? Então, nesse caso, tá certo? Então, neste caso, tá certo? Você tem isso e você tem isso. Aí que você escreve o seguinte: neste caso, não, o que, hein? Não existe, tá certo? Não existe limite
com x tendendo a 1 de f de x. Passar? Não existe. Tá? Você diz que não existe o limite de f de x com x tendendo a 1. Tá? Por quê? Porque é uma proposição. É uma proposição. Proposição é a seguinte, ó. Olha. Na realidade, até neste caso, não existe, vou botar assim, não existe L real, não existe L real, tal que o L seja o quê? O limite de f de x com x tendendo a p, para ser mais preciso. Entendido? Porque o limite pela direita é diferente do limite pela esquerda, tá? Porque vou colocar logo aqui a proposição para você saber usar isso, ó. Proposição. Proposição. Posição é a seguinte: sejam L, P um número real, sejam P um número real, tá? Real, FG funções e L também outro número real. Então tem que... Bom, então, ó, primeira coisa, se existe um delta positivo, tá ok? O intervalo P menos delta, P mais delta, esse intervalo aqui, excluindo P, está contido no domínio de F, ou seja, se existe uma vizinhança aberta e restrita de P contida no domínio de F, vírgula, então o L é o limite de f de x com x tendendo a P, se e somente se o L é o limite de f de x com x tendendo a P pela direita, porque eu posso fazer o x tendendo a P pela direita dentro do domínio, e o L também é o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. Tá certo? Entendido? Entendido? Então, o limite de f de x com x tendendo a P, nesse caso aqui, ele existe como número real se somente se existe o limite pela direita, existe o limite pela esquerda e os limites são iguais. E é o mesmo limite. Você entendeu? O L é o limite de f em P, se somente se o L é o limite de f em P pela direita e também é o limite de f em P pela esquerda. Agora, se existe um delta positivo, tal que o intervalo P mais delta, está contido no domínio de F, isto é, a F está definida nesse intervalo, tá? E o X não pertence ao domínio de F, qualquer que seja o X do outro lado, imediatamente do outro lado,
que é o intervalo P menos delta P mais P, porque se isso aqui acontece, eu não posso fazer o X tender a P pela esquerda, posso? Dentro do domínio da F, posso? Posso. Então não faz sentido fazer menção ao limite com X tender a P pela esquerda. Então, neste caso, ó, se gramática, meu filho. Então, o L é o limite de f de x, vou botar assim, estou preguiça de escrever já. É o limite de f de x com x tendendo a P, se somente se o L é o limite de f de x com x tendendo a P pela direita. Então, o limite num ponto é o limite pela direita, uma vez que não há o limite pela... Não é que não há, não faz sentido fazer menção ao limite pela esquerda. O limite é o limite pela direita, entendeu? Porque isso aqui está dizendo que imediatamente à esquerda de P, a função não está definida. E o outro lado é, se existe delta positivo, tá o quê? Tá o quê? O intervalo P menos delta P está contido no domínio de F e X não pertence ao domínio de F, qualquer que seja X pertencente ao intervalo P mais delta. Então, nesse caso aqui, não há sentido em se fazer menção ao limite com X tendendo a P pela limite da F com X tendendo a P pela direita. Tá certo? Não faz sentido o limite de F em P pela direita. Então, nesse caso aqui, então, o L é o quê? É o limite de f de x com x tendendo a P, se somente se o L é o quê, hein? O limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ó, você já sabe, você já tem um exemplo. Quem é o limite da raiz quadrada de x com x tendendo a zero? Faz sentido aqui o limite da raiz de x com x tendendo a zero pela esquerda? Pois se o x está tendendo a zero pela esquerda, o x é negativo. E sendo o x negativo, o x não está no domínio da raiz quadrada. Então, esse limite é o quê? É o limite com o x tendendo a zero pela direita da raiz de x, que é quanto? Que é zero. O limite aqui é só o limite pela direita. Tá certo? No entanto, o limite da raiz cúbica de x com x tendendo a zero é o limite da raiz cúbica de x com x tendendo a zero pela direita, que também é o limite da raiz cúbica de x com x tendendo a zero pela esquerda, que é zero. Nesse caso, faz sentido o limite dos dois lados. Entendido? Tá certo? Por exemplo, o limite com x tendendo a 2 da raiz quadrada de 2 menos x. Qual é o limite com x tendendo a 2 da raiz quadrada de 2 menos x? Isso é o limite com x tendendo a 2 pela
esquerda, porque só faz sentido aqui o x